Olá, bem-vindos ao ABC das Mães dessa semana. E olha, bem interessante o programa de hoje. Eu já vou falar algumas coisas que nós vamos ver aqui e debater hoje. Então já vai ficando aqui comigo, coloca suas dúvidas aqui nos comentários se você estiver me assistindo através do Facebook da TV Mais, tá? Então se você quiser enviar qualquer dúvida, participar do nosso programa, sugestão, enfim, só mandar aqui nos comentários. Porque hoje, olha, nós teremos a ginecologista a doutora Carolina Cursi, que vai falar sobre amamentação e trabalho. Que dilema, hein? Você passou por isso? Vai passar por isso? Então já ela vai dar as dicas para te ajudar aí nessa fase tão delicada, né, gente? A gente fica lá entre a cruz e a espada, a amamentação e o trabalho, tá? Não sai daí porque já ela vem aqui. Teremos também a Eliane Cardoso, que é psicóloga e também pedagoga e vai falar, sabe sobre o que, gente? Adaptação escolar. As aulas começaram por aí, né, que eu sei. Seu filho anda chorando aí na escola? Então já ela vai contar como funciona essa adaptação, para que serve, por que você tem que ter paciência de ficar lá, olha, aqueles dias todos, 1 horinha, 2 horinhas, para adaptar aí o seu filho na escola. Teremos também, olha que legal, gente. Há uns dias atrás, eu recebi um contato lá no meu Instagram sobre um trabalho que eu acho tão legal, tão diferenciado, tão bacana. Já eu vou contar sobre esse trabalho para vocês, que é o grupo Alegria que Contagia. Ele é idealizado, olha, pelo Anderson Jardineiro, a Josiane Fonseca e a Flávia Bertolucci. E eles estarão aqui para explicar como funciona esse trabalho que foi sucesso. Eles abriram inscrições aí para o pessoal ser voluntário. Eles fazem aquele trabalho de levar alegria aos hospitais. E foi um super sucesso, muita gente se inscreveu e eles vão contar um pouquinho de como funciona essa rotina, de que tipo de ajuda eles precisam e como você aí de casa pode ajudar esse trabalho tão lindo. Enfim, várias entrevistas bacanas no nosso programa de hoje. Agora eu vou parar de enrolar um pouquinho aqui, deixa eu só mostrar o meu look, que é da Show Moda. Olha que linda essa calça, cheia de detalhes, todas bordadas aqui, ó, à mão, as pérolas, tá vendo? As pedrinhas. Bem linda, né, gente? Eu amei que ela é meio cintura alta, então daquela emagrecida no look. A blusinha também, da Show Moda, linda da Karina. Deixa eu agradecer Semijoia também, gente. Olha que espetáculo esse brinco aqui, olha, da Silvia Helena, que compôs aqui o look, ficou lindo, viu, Silvia? Um beijo pra você, obrigada também. Agora eu vou parar de enrolar e vou convidar, antes de parar de enrolar, eu quero que você me siga lá no Instagram, tá? @ClaudiaLoia, compartilhe o nosso programa para que a nossa informação chegue ao maior número de pessoas, porque hoje vocês já viram que está imperdível. E deixa eu dar boa noite para minha convidada. Boa noite, doutora, bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E ela que sempre vem com o maior sucesso aqui. Gente, a gente bateu um papo aqui, eu já sei até a próxima pauta, mas é segredo. Tá bom. É segredo. E aí vocês vão finalizar essa pauta comigo em 2022. Opa, então acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei o que é. Deixa o segredo, porque a entrevista de hoje, gente, é sobre amamentação e trabalho. Isso. É tão difícil, né? Eu acho que é o dilema de tantas mães que chegam ao consultório, não é, doutora? É um assunto muito importante, como sempre você só trazendo assuntos bem importantes. Isso é super importante a gente conversar, explicar para as pacientes, explicar para as mamães, para as futuras mamães, aquelas que estão em planejamento de ser mamãe, né? A amamentação, Cláudia, é considerada o maior medo das pacientes, né? Tanto no fisiológico, né, medo de Sim, dor, sim. quanto no psicológico mesmo. Porque na hora, não sei se é assim, doutora, nas suas pacientes, me Vamos lá. fala, porque eu vou falar a minha experiência. Na hora que você se acostuma com a amamentação, que para de doer, que tá uma delícia, aquele vínculo, pá, 4 meses, 5 meses, tem que voltar para o trabalho. E a livre demanda? Isso, e aí quando não, elas já tiveram que sair antes, por conta do final da gestação, por conta de alguma alteração clínica, e aí elas não vão ter pelo menos esses 4 meses para estar ali em livre demanda. Mas hoje, o que é mais importante? É a gente aprender, é a gente falar, ensinar sobre esse assunto, para que elas não tenham medo e para que elas não desistam. A gente sabe que somente 4 em cada 10 bebês é que chegam até os 6 primeiros meses de amamentação exclusiva. Então, isso que é tão importante. Pouco. É muito pouco. É muito pouco. Elas têm uma dificuldade até de lidar com os palpites, porque é tanta informação, é tanta gente querendo falar. E às vezes eu acredito mesmo que tem gente querendo falar para ajudar. É para ajudar que a pessoa quer falar. Mas não está dentro do contexto dela, talvez não seja aquele momento para ela, aquela informação. Então elas acabam se perdendo. E aí acabam introduzindo as fórmulas, e a gente costuma falar, leite de vaca é bom pro bezerro.
né? Não para o ser humano, né? Por conta de toda a inflamação que ele pode dar nesse recém-nascido. Então tem que ter uma orientação do pediatra no momento certo para introduzir as fórmulas. Isso é a primeira coisa que a gente precisa explicar. Não introduza água, não introduza chazinho. Sempre chega lá, né, a avó, A mãe, a avó. ou a vizinha e fala, dá uma aguinha, eu acho que ela está com sede. Calma, não faz isso. Então isso que é importante, ter um programa que fale sobre isso, que explique, que tenha todas essas informações. A amamentação é difícil? Na vida real. A gente precisa jogar limpo e esclarecer. Ela vai estar aprendendo a dar de mamar. E o bebê? Aprendendo a mamar. Então, assim, e é um momento que é só dela e do bebê. Então a gente orienta, primeiro de tudo, tenha o seu momento com o seu bebezinho. Isso calma, né? Para o mundo e se dedica ali, se fecha, né? Elas costumam falar assim, doutora, antes de eu me perder na amamentação, acho que um dos momentos mais difíceis foi a volta para casa da maternidade, né? Então aquele momento de eu entrar em casa e falar assim, meu Deus, agora eu tenho um bebezinho, um monte de mala, porque geralmente elas estão chegando na maternidade, e o marido com aquela cara de perdido, né? Que não sabe o que fazer, como ajudar. Então, esse é o primeiro momento que elas têm maior dificuldade no pós-parto. E depois é o momento da amamentação, porque chega, não sabe de quanto em quantas horas é que é para dar. Então, a gente orienta, é livre demanda. Qual que é o segredo da livre demanda? Deixa no peito. Uma hora você vai conhecer qual que é o perfil do seu bebê, e outra hora você vai conseguir falar, não, agora está na hora de dar. Vamos dar de 2 em 2, vamos dar de 3 em 3. A gente não é estoque de leite, a gente é fabriquinha de leite. Então elas ficam com essa preocupação, mas a minha mama não incha, eu não sei se eu estou produzindo leite. Se o bebê está amamentando corretamente, está estimulando, tá com a pega correta, né? Isso e está estimulando, você vai produzir a quantidade suficiente para o seu bebê. Então isso é a primeira coisa que tem que explicar. Ninguém vai sair ficando com... Elas acham que só vai ter leite se a mama ficar inchada. Tanto que o leite é produzido na hora da sucção do bebê. Isso, né? É esse que é o estímulo. Então, a livre demanda, ela é excelente para mandar assim para o cérebro. Olha, eu tenho um bebê aqui na minha mama e está estimulando. Com isso, vai liberar o hormônio prolactina. E essa prolactina é que faz a liberação, o estímulo da mama para ela ter o leite. Olha, e tem que ter muita paciência. A doutora pontuou algo que é tão importante aqui, da volta da maternidade. Quando você chega, especialmente se é mãe de primeira viagem, né? Com aquela nova vida que você fala, o que eu fui fazer? Era esse o sentimento que elas falam. Eu ficava, o que eu fiz na minha vida? Porque agora, mas agora eu vejo primeiro a fralda, ou primeiro agora eu vou dar de mamar? Então, primeiro acalma. Assim, a gente hoje fala muito da questão da rede de apoio. Para elas, assim, elas não podem entender que a amamentação vai ser tão difícil a ponto de ter que largar serviço. Tem mães que têm esse jogo de cintura de poder largar do serviço, né? Flexibilizar se faz um trabalho em casa ou não. A primeira orientação é, não desista da amamentação. Não desista. Hoje a gente pode congelar. A gente pode manter esse leite em freezer até 15 dias. Então tem muita coisa. Dá para você se organizar. Que dá para organizar. Tá vendo que está acabando o período que você vai voltar para trabalhar? Começa a congelar. E, né, você pode congelar, o leite ele dura 15 dias congelados, ele dura 24 horas na geladeira e 2 horas em temperatura ambiente. Então, se ela for coletando, guarda, identifica nos saquinhos que tem em vidros, né? Às vezes elas preferem o saquinho pela própria praticidade, porque uma vez que descongelar, não pode recongelar. Isso é assim. Se eu separar cada mamada um pouquinho, os 20, os 30 ml, eu consigo ter só aquela quantidade. Não vai ter desperdício, né, doutora? Exato. É isso aí. Olha aqui. Então, eu acho que a chave, então, dessa volta ao trabalho e amamentação é a organização da mulher. Planejamento. Planejamento, né? Então, vamos supor aqui, vamos ajudar uma mulher que é CLT, que tem lá o seu período de 4 meses, de repente saiu um pouquinho antes, vamos considerar os 4 meses. Sim. Então, no primeiro mês, ela tem aquela superprodução de leite, porque até a mama vai se acostumando com a quantidade que ela tem que produzir. Às vezes vem mais, né, nesse começo.
E em que mês que eu começo a estocar esse leite? O que eu faço? Geralmente, o que a gente orienta? Em todas as mamadas, ela pode colocar a bombinha, ela pode coletar, e não tem problema. Então, o neném acabou de amamentar, está se sentindo bem, você já fez lá para ele arrotar, tudo direitinho. Você vai deixar o bebezinho agora no berço, tira o leite. Todas as mamadas você vai tirando e vai guardando na sua geladeira. Quando você chegar naquela quantidade que você quer congelar, sobe para o freezer, sem contato com as outras comidas, não fica colocando comida em cima, arranja um espaço ideal, um cantinho só para o leite, tá? E uma coisa muito importante, higiene, Clau. Isso precisa ser orientado. Então, eu vou fazer aquela ordenha para eu congelar, prenda o cabelo, use uma máscara, lave bem as mãos. Porque se cair qualquer micro-organismo nessa amostra de leite, o que vai acontecer? Contamina. Contamina. Então, isso é muito importante, a higiene. E comece a guardar. A cada mamada que ela vai descongelando na volta, ela repõe. Entendeu? Então, assim, uns 15 dias antes de voltar, ela já começa a fazer o estoquinho dela. Porque ele dura 15 dias. Então, ela vai fazendo estoque, usou, repõe. E usa bastante no final de semana, de repente, para ir estocando. Com certeza, com certeza. E outra, se ela for para trabalhar e ela levar a sua mochilinha térmica, que mantém essa temperatura, ela pode fazer a coleta, guarda, deixa na geladeira fechadinho, leva, porque aguenta 2 horas fora da geladeira. Então, num transporte entre o serviço e a casa dela, até 2 horas, ela protege esse leite que ela coletou. Então, mesmo que ela volte a trabalhar, ela continua coletando. Então, mesmo no trabalho, você acha que tudo bem ela levar a bombinha e aí mais no final do dia, perto de vir embora, por conta dessas 2 horas aí do trajeto, né? Se estiver chovendo, igual a gente viu essa semana. E que perigo que foi, né? Não é? Então, assim, mas ela tem como fazer. O que ela precisa é fazer só um planejamento. Então, ter a sua bolsinha, fazer o horário mais ou menos que ela vai sair, que ela consegue fazer essa coleta, tudo direitinho. Então, isso que é o mais importante. A gente vê que é tanta coisa que a paciente precisa aprender quando ela é de primeira viagem, que ela se perde pela falta de planejamento. Então, como é que eu vou me planejar para essa fase da amamentação? Quem vai ser minha rede de apoio? Que papel que o meu marido vai fazer? Então, ele vai me ajudar nisso, naquilo? O que a minha vizinha pode me ajudar? Se eu não tenho a mãe, a sogra perto, então ela precisa ter a rede de apoio e ela não pode ter medo de falar. Às vezes elas não perguntam para nós, profissionais, e a gente poder ajudar, mas começam, leem na internet, aí veem que as coisas são muito difíceis e aí acabam desistindo da amamentação. Todas as pacientes que fizeram plástica hoje, o índice de plástica da mama, 7 a cada 10 mulheres já mexeram na mama, seja para aumentar, seja para reduzir, seja para colocar uma prótese, então em números gerais, todas podem amamentar. Mesmo a mulher que reduziu a mama? Mesmo a mulher que reduziu a mama, todas podem amamentar. Não tenham medo, não tenham medo. E eu acho que a amamentação também é insistência, né? Porque a gente tem tudo para desistir. No começo dói, você volta da maternidade, ninguém te conta isso, mas a gente volta e dá aquela tristeza. Todo mundo é hormonal, né? Fisiológico. Isso, e elas têm até saudades da barriga. Também, você tem a fase do luto da barriga. Você ficou 40 semanas sentindo alguém mexer dentro de você. Você se alimenta, mexe. Você se alimenta, mexe. De repente fica vazio. No pós-parto, de repente eu tô com todas as alterações do meu corpo, eu tô tendo que aprender a dar de mamar, a minha casa, aquela bagunça que eu não consigo me organizar. O que é mais fácil? Eu começar a desistir. Então, mas aí o que a gente tem que lembrar? O vínculo, a OMS pede absurdamente para que seja até 6 meses e depois, se conseguir até 2 anos, tudo bem, porque vai começar a introdução alimentar, mas o vínculo, foi feito um estudo em todas as prisões americanas e foi comprovado que os piores crimes foram de pessoas que não foram amamentadas. Olha a relação, gente. É muito importante. É muito importante. Você começa a construir a questão de caráter, a questão de pessoa, a questão de futuro na amamentação. Então, isso foi um estudo publicado mesmo e eles compararam. Os criminosos com os piores deleitos, com os piores crimes, foram aqueles que não tiveram amamentação.
Olha isso, gente, olha o quanto é importante. Então, você está perto do seu bebê, aquele olho no olho, você criar um vínculo, seja da amamentação ou não, mas ter vínculo, aquele olho, cheirinho, né? E você começar a reconhecer, qual é a hora do que está querendo vir para o peito para ficar mais perto de você, qual que é a hora que está querendo mamar de verdade. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Às vezes eu vejo pessoal escrevendo, ai, meu bebê demora 1 hora para mamar. Ah, ele está fazendo seu peito de chupeta. O bebê faz peito de chupeta? Ele faz, mas ele faz porque tá agradável ali para ele. E se você puder, deixa. Qual o problema? Vai ser excelente, você está mandando o estímulo da sucção. Assim, a principal papel da gente quando o bebezinho nasce é dar de mamar. Então, se você puder, deixa. Quando vai ser a outra oportunidade que ele vai poder ficar com você grudado, né? Isso dá tranquilidade para o bebê. Gente, eu lembro que na maternidade, na minha primeira filha, ela ficou uma noite inteira no meu peito. Nossa. E aí vem os palpites, que é o que a doutora falou, todo mundo. Mas você não pode deixar, tem que ser de 3 em 3 horas, mas eu fui seguindo o meu instinto, assim. E quando eu cheguei em casa... Com calma, né? Você foi ouvindo o seu coração. Para mim foi muito fácil a questão da amamentação na minha primeira filha. Engraçado, e no segundo nem tanto, porque eu estava em outro ritmo de vida, eu não tinha essa calma. O segredo é você ter o seu lugarzinho para amamentar. Ah, doutora, mas eu não comprei a cadeira. Eu não estou falando para comprar a cadeira de amamentação, não. É o seu cantinho, naquele momento, aquele silêncio, você com o bebê. É só você que pode fazer isso. Você vai ser eternamente responsável. É só você que pode criar esse laço de amor com ele. Passa tão rápido, né? São só 4 meses, que é o principal, até você voltar a trabalhar. Então, assim, se organiza, faz sua rede de apoio, peça ajuda. Agora, peça ajuda. A gente fez tudo certinho, né? Atiramos o leite, conseguimos amamentar livre demanda, mas e na hora de oferecer esse leite congelado? Muito provavelmente não é a mãe, essa criança vai estar sob os cuidados, seja da avó, da babá, na escola. E para oferecer o leite materno? Se você conseguir conversar e orientar essa pessoa que vai estar cuidando do seu bebezinho para estar dando no copinho, como é feito nas maternidades, jamais vai confundir o seu bico. Porque existe a confusão de bicos mesmo, né? Existe. Eles acabam confundindo. E mesmo porque a mamadeira é até mais fácil, né? O bico já vem com a pressão, já vem o leite. Quando ele está na mama, ele tem que entender, opa, eu tenho que fazer a força, eu tenho que fazer a sucção, aí eu tenho que esperar um pouquinho para vir aquela primeira descida, na segunda que vem o leite mesmo. Então, vai fazer confusão. Tá. Entendeu? Então, o ideal é você insistir para que quem, né, esteja cuidando do bebê, que seja feito no copinho. Com muita paciência. Aquelas que não tiver a mão, né, firme para poder dar no copinho, que dê na colherzinha, né? E outra coisa, a hora que ela voltar, ela vai dar mais de mamar, né? Então, isso que ele precisa ensinar. Tenha paciência. O bebezinho vai aprender. Se houver essa confusão de bico, mas a criança continuar ganhando peso com o seu leite que foi armazenado, tá tudo bem. Não tem problema. Se ela preferir receber o leite na mamadeira. Desde que ela produza, não tem problema, porque está ganhando peso. O nosso parâmetro é sempre o ganho de peso do bebê. Como é que o pediatra está falando? Olha, precisa aumentar a mamada, não está aumentando o peso, entendeu? Então, aí a gente vai ter que reavaliar como é que está sendo essa amamentação e ver se precisa introduzir. Mas, em contrapartida, eu vou ter que ter a outra paciência, que é das cólicas. Porque tem bebês que, a hora que você introduz as fórmulas, não tem todas as enzimas para digerir uma fórmula. O bebê foi feito para receber o leite materno e não a fórmula. Por mais que existam fórmulas diferenciadas no mercado, pode sim desenvolver as cólicas. E aí, se você ia passar um período de cólica de 3 meses e você já começar com essa introdução, pode ser pior desde o início essa cólica para o bebê. Ainda mais forte. Então, optem sempre, insistam, gente. Eu acho que a palavra para você conseguir amamentar é insistência, não é, doutora? É a persistência, assim. Não tenha pressa para o ato acabar. Deixa ali, mas é claro, se hidrate bastante. Continue com as suas vitaminas do pré-natal,
que vocês mesmos duvido que você não percebeu, o cabelo dá uma alterada, o cabelo cai. Então, assim, é aquele momento da gente nutrir a mãe também. Então, continuem com a vitamina do pré-natal. Não é hora de dieta, né? Não é hora de dieta. A gente pede até porque a gente sabe hoje que tem o pré-natal nutricional. Então, vai chegando perto do parto, já conversa com a sua nutricionista. O que a gente vai mudar no período da amamentação? Como é que eu vou fazer essa minha alimentação? Será que já não é melhor eu deixar alguns pratos congelados, né, que tenham nutrientes legais? Ela vai ensinar, por exemplo, a cenoura quando ela é cozida, ela é melhor do que você fazer ali crua. Então, assim, uma boa nutricionista vai fazer com que você tenha a energia e o nutriente para você poder aguentar dar de mamar. Porque, olha, gente, ou fase que dá fome, né? Dá fome e muita sede. Exatamente. Né? Você termina secando horrores, porque vai tudo pro bebê. Exatamente. É um excelente, excelente exercício a gente falar. A mulher que amamenta, ela se recupera muito mais rápido do pós-parto. O sangramento uterino diminui muito mais rápido. Então, aqueles dias que a gente fica com aquele sangramento no pós-parto, quando eu amamento, diminui. Porque a ocitocina liberada contrai esse útero. Então, a paciente vai sangrar menos. Olha que demais. Ai, gente, olha, com todas essas dicas, eu acho que já fica ali, olha, 70% do caminho andado, os outros 30% com você. Dedicação, né? E amor para ter uma boa amamentação. Insistência, gente, insiste que dá certo. Às vezes eu vejo pessoa falando, eu não nasci para isso, eu não vou conseguir, eu não vou... Insiste. Insiste que Todas nós nascemos, né, para amamentar. E não existe leite fraco, né? Não existe leite fraco. Salientar isso. Não existe leite fraco. Isso é o mais importante. Seu leite é exatamente o que o seu bebê precisa. Exatamente. Inclusive, tem estudos que falam, né, que se a mãe, ela de repente gripou, o seu leite já produz anticorpos para o bebê não pegar essa gripe. E outra coisa, quando o bebê está com uma virose, as próprias papilas da mãe vão reconhecer e muda até a cor do leite. Para nutrir esse bebê, para que aquela virose vá embora mais rápido. Exatamente. Ai, gente, natureza perfeita, né? É perfeito. Aproveitem dela, viu? Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Amei o que a gente conversou antes. Ficar aguardando. 2022, né? Depois vocês vão saber, viu, gente? Calma, que é segredo ainda, mas depois eu conto, vocês sabem que eu não aguento. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Obrigada. Olha, gente, os contatos da doutora, da Carolina Cursi, estão sempre aqui para vocês, é @Clínica Cursi, tudo junto, tá bom? Ela é uma fofa, tenho certeza que vocês vão poder tirar todas as dúvidas também com eles. Agora nós vamos para um intervalo bem rápido para a gente dar mais uma papiadinha aqui, mas na volta, um minutinho, tem mais ABC das Mães para vocês. Nossa, tava com... I'll let you win.
Voltamos e no primeiro bloco nós conversamos com as mamães dos recém-nascidos, né? Naquela adaptação aí de amamentação, volta ao trabalho. Agora eu vou falar com as mães dos mais crescidinhos. Chegou a hora de ir para a escola, adaptação escolar. Por isso eu convidei a Eliane Cardoso, que é psicóloga, pedagoga e hipnoterapeuta. E ela vai falar um pouquinho sobre adaptação escolar. Inclusive, deixa eu mandar um beijo, ó, para a Home Nurse, que mandou essa profissional incrível aqui pra gente. Tati, obrigada mais uma vez, viu? Eu te espero aqui, viu? Pra gente falar um pouco do furo de orelhinha humanizado, de tudo que a gente encontra aí. Agora, deixa eu dar boa noite aqui pra Eliane. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo ao programa nessa fase, né? Fevereiro, o pessoal voltou para a escola, né? O pessoal da rede particular voltou já há um tempinho, mas a rede pública voltou agora essa semana. Sim. E aí? Agora vamos colocar aqui, exemplificar para as mães que estão vivenciando essa situação. Primeira vez do filho na escola, vai lá para o G2, G1, né, um aninho. Porque no berçário eu acredito que a adaptação seja até um pouco mais tranquila, embora elas achem que não, né? No berçário é mais tranquilo mesmo, né? Sim. Agora numa criança que já tem 1, 2 aninhos, né? Como funciona? Por que é importante a adaptação? Porque às vezes a mãe precisa voltar ao trabalho, aquela ânsia toda de voltar ao trabalho, e de repente não separou um tempo para fazer de forma correta aquela adaptação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da adaptação para essa criança aí já de 1, 2, 3 aninhos. Sim. O bebezinho é muito mais fácil, né? Porque ele não vai perceber tanto essa mudança, né? Agora, os que são maiores, na primeira infância, no primeiro momento, essas crianças elas só têm contato com os pais, né? Ou com os avós, com pessoas muito próximas. E aí, a partir de quando ela vai para a escola, é que ela vai começar a conhecer outras pessoas, né? Outros ambientes. E na primeira infância é quando a gente constrói, né? É tão importante essa fase, né? Sim, muito importante. Por quê? A primeira infância ela vai do 0 aos 6 anos. Tá. Né? Nessa primeira infância acontece os principais processos de desenvolvimento de uma criança. Quais são? É a fala, andar, o amadurecimento do cérebro, o crescimento físico, né? O vínculo afetivo e emocional, né? As crianças vão carregar isso que elas aprendem para o resto da vida, né? Por isso a importância da adaptação escolar, de ensinar para elas como lidar com essas emoções, apesar delas ainda não as conhecerem, mas nós já estamos ensinando ali como é que ela vai lidar com as mudanças, né? Um novo trabalho lá na frente. Um novo trabalho, né? Exatamente, né? Então, assim, primeira coisa, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não vai dar também tanto trabalho, né? Mas uma de 3, 4, 5 anos, ela pode ou não dar muito trabalho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calma, né? Calma. E preparar essa criança para ela ir para a escola. Como agora, eu faço como isso? Essa preparação? Já anota aí, ó, para já começar a fazer a partir de amanhã. Como eu faço isso? Tá. Né? Conversando mesmo com a criança sobre. Eu atendo muitas crianças e a principal reclamação delas eu estava em uma casa e acordei em outra casa. Eu estava em uma escola e fui para outra escola, né? Os pais não costumam sentar com as crianças e explicar o processo. A gente acha que eles não vão entender, né? E eles entendem tudo. Entendem tudo. Então, é assim, o que nós precisamos entender? Estes processos de mudança são extremamente assustadores para as crianças. Então, nós vemos lá nas redes sociais as mães que postam, que maravilha, primeiro dia de aula, eu me preocupo muito com o uniforme, com a mochila, com... né? Lanche, enfim. Isso, com coisas, mas a criança ela não vai sentir falta de nada disso. Ela vai sentir falta de estar com pessoas que ela conhece. Né? Por isso que eu tenho que conversar com as crianças sobre. Então, por que você vai para a escola, mesmo quando elas são muito pequenas? Porque elas já entendem isso, né? De uma forma mais lúdica, mas a gente precisa explicar
por que ela precisa ir para a escola, o que é a escola, né? Como funciona, que ambiente que ela vai encontrar lá, né? Levar as crianças para conhecer a escola também é muito importante. É importante. Sim, sim. Olha, e é o que ela falou que faz todo sentido. Esse ano meu filho trocou de escola, né? E quando nós falamos da troca de escola, por questões de logística e tudo mais, nós fomos comprar o material escolar juntos. Então, ali, ele já foi se familiarizando com a nova escola, ele já ficou ansioso, já viu o quanto ia ser legal, os materiais novos. E aí foi bem tranquila a adaptação dele na mudança de escola, né? Agora, Sim. da primeira vez de uma criança na escola, aí leva um pouco mais de tempo, né? Sim. Quanto tempo, mais ou menos, de adaptação? O que você sugere? No máximo 15 dias, Tá. né? Isso pode variar, né? Na infância tudo é muito subjetivo, né? Apesar de termos padrões, né, de normalidade, mas uma criança demora mais, uma criança demora menos, né? Então, assim, 15 dias. E aí aquele período, então, que eles devem ir ficando gradativamente na escola, né? Não deixa e não larga já o período que foi contratado. Geralmente são 2 horinhas por dia, mais ou menos isso. Sim, sim. Para que a criança aí depois... Vai se adaptando a um novo ambiente, totalmente diferente do que ela conhecia. Agora, e se de repente a mãe chegou lá na escola com a criança, que é o que acontece, né? A gente chega feliz, filha, vai ser demais, ai, compramos materiais novos, e a criança começa a chorar e agarra na mãe. O que a gente faz nessa hora? Porque é tão difícil, a gente fica sem saber o que fazer, porque a criança te abraça, não me larga, não me deixa aqui, é mais ou menos esse o pedido que eles fazem, né? E ao mesmo tempo você precisa entregar essa criança para que ela siga e vá depois se divertir e ser adaptada à escola. Agora, como mãe, o que você fala para essa mãe que está com essa criança ali agarrada na barra da saia, gritando, chorando? Tem que parar, tem que conversar, tem que acalentar, tem que deixar levar, o que a gente faz? Então, eu preciso começar a conversar com essa criança antes. Tá. Para ela já entender o que é que vai acontecer quando ela chegar lá. Tá. Né? Claro que ela não vai querer, de primeira, já entrar na escola. Nos primeiros dias, os pais até entram e ficam um pouquinho, né? Mas quanto mais tempo eles entrarem sozinhos, melhor. Tá. Por quê? Quando muitas crianças, até por estágios e por trabalhar com escola, a gente vê que a criança faz todo aquele escândalo, mas entrou na escola, eles respiram fundo e está tudo certo. Você olha na câmera, a criança está brincando, né? Assim? Isso. Uma coisa muito importante é a segurança das mães. Tá, né? a gente tem que estar segura Exatamente. de entregar essa criança lá, né? Porque às vezes a gente entrega já, ai filha, a mamãe tá aqui. Eles sentem tudo, né? Sim. Aí eles vão usar disso, porque e realmente isso faz todo sentido. Comigo acontecia, às vezes eu ia, ai filho, ai meu Deus, e ficava chorando ali. E aí ele chorava mais ainda. Depois que eu falava, não, vai que vai ser legal. Aí ele chorava, continuava chorando, mas parava em 1 minuto. Isso mesmo. Nós, mães, passamos para as crianças tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, se eu tenho segurança na decisão que eu tomei de colocar essa criança na escola, se eu coloquei ela em uma escola que eu confio, né, que tenha referências, isso tanto na rede pública quanto na particular. Na rede pública eu posso perguntar para as mães que já têm crianças nessa escola, né, como é que funciona e sempre levar essa criança segura, né, passar a segurança. A segurança tem que partir de nós, né, pais? Exatamente, de que você está deixando o seu filho com segurança em algum lugar. Agora, Eliane, se a criança continua chorando, passou os 15 dias de adaptação, meses, tem crianças que choram por meses, todos os dias ao entrar na escola, né? De repente até brincam na escola depois. Você acha que vale a pena o pai e a mãe trocar de escola? De repente a criança não se adaptou ao método da escola, ao espaço da escola? Ou você acha que ainda tem que haver insistência? E por quanto tempo o pai e a mãe devem insistir se essa criança não para de chorar? Então, a gente precisa avaliar a criança, né? Tá. Quais são os sinais que essa criança está dando? Por que ela está chorando tanto ainda? Né? Por que ainda não se adaptou? O que tem errado?
né? Então, vale muito a pena fazer uma avaliação psicológica dessa criança para saber o que está acontecendo, né? Antes de mudar de escola. Porque se for um problema com a escola, mudar de escola vai resolver. Mas se o problema for com a criança, de adaptação, de questões afetivas, emocionais, não vai resolver a mudança de escola. Porque, de repente, alguma insegurança que essa criança carrega com ela, ou algum, né, algo que ela não soube trabalhar muito bem ali dentro dela, Sim. que ela externa nesse momento de ir para a escola, né? Exatamente. Porque desde a gestação, as crianças já começam a absorver tudo isso, né? Então, assim, às vezes as crianças, elas são inseguras, não constituíram vínculo com as professoras ou com as tias da escola, né? Aí tá, a gente precisa entender o que é que aconteceu. Mas no máximo que vai durar essa adaptação são 15 dias. Não costuma passar muito disso não, né? Olha que bom, porque é uma fase complicada pra gente, né? Agora, vou aproveitar que a Eliane tá aqui, a gente tem mais um pouquinho de tempo. A criança maior. A criança que terminou ali o G5 e vai para uma escola de fundamental, de repente a escolinha que ela está nem tem o fundamental, ela tem que mudar para outra escola, é uma criança maior, né? A partir dos 7 anos. A adaptação também é importante para essa criança, claro que de uma forma diferente, mas como deve ser a abordagem com essa criança um pouquinho maior? De repente o pai e a mãe não podem mais pagar a escola, precisa trocar, existem várias vertentes aí. E como adaptar essa criança, como conversar com essa criança para que seja tranquila essa mudança? Por exemplo, não preciso explicar para a criança que preciso mudar ela de escola por questões financeiras, né? A gente não precisa levar alguns problemas né? Para as crianças, né? Mas conversar que naquele momento é preciso que seja feito aquela troca, preparar a criança para isso. Criança funciona muito com diálogo e paciência. Tá. Né? Tudo isso a gente consegue sentar com a criança, ouvir dela, né? A gente tem, os pais às vezes não dão muita atenção àquilo que o filho está tentando passar em relação ao choro ou às birras, né? Mas assim, eles não sabem lidar com as emoções. É nós que vamos ensinar para eles o que fazer quando eu me sinto assim, né? Então, quando uma criança está insegura, eu preciso explicar para ela que talvez seja normal ela sentir medo em mudar de escola, mas que vai ser legal, que provavelmente ela vai fazer muitos amigos, né? Mostrar a escola para ela, explicar o motivo pelo qual precisa, né, E nessa fase é ainda mais importante que eles vão até a escola e conheçam a escola antes, sim, né, da matrícula. Sim. Até porque existem várias formas, né, de escola. Existem as tradicionais, as construtivistas, sim, e aí sim, vai de acordo sim. com cada perfil de criança, de jovem, né? Sim, verdade. Isso tem que ser muito respeitado, né, Eliane? Porque senão, de repente, a criança não consegue se adaptar numa escola tão tradicional se ela é uma criança que precisa pôr a mão na massa, vamos supor, né? Os pais têm que prestar atenção nisso, tem que ler, viu, gente? Tá tudo na internet, conversa com o diretor da escola. Na verdade, as crianças, elas nos dão sinais Sim, disso, do que ela precisa, do né? que ela precisa, de como ela funciona, né? A gente vai conhecendo nossos filhos à medida que eles vão crescendo, né? Então, eles têm vontades próprias, sentar, né, no chão com as crianças, né, na mesma altura que eles e explicar por quê. Por que você está se sentindo assim, né? É muito importante eu tentar entender o que a criança está querendo me dizer. A criança, ela não chora, ela não faz birra, ela não, porque ela quer, né? Ela está precisando que tá ali, né? de alguma coisa, né? Então, eu sinto raiva, tristeza, mas eu não sei lidar com isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que fazer com isso. Às vezes nem a gente sabe. Sim, né? Nem sim. Nós adultos aqui já, né? A gente às vezes não consegue lidar com um determinado sentimento e termina fazendo bobeira. Imagina uma criança. Então, mas a forma como nós fomos ensinados na primeira infância exatamente, vai refletir pelo resto da minha vida, né? Na adolescência, na vida adulta. Por isso que eu preciso aprender
como lidar com as frustrações, com os nãos, né? O que eu preciso fazer quando eu sinto dor, saudade, né? Tudo isso é na primeira infância que a gente ensina para a criança. Por isso que é importante estar perto, né? Estar ali do lado, sempre, para poder orientar da melhor maneira. Sempre. Para que lá na frente ele não cresça com aquilo mal resolvido, né? E conseguir identificar essa emoção e trabalhar da melhor maneira possível. Eu trabalho com a hipnose clínica, né? E a gente ressignifica muito questões emocionais em adultos que não foram trabalhadas de forma certa nessa primeira infância. Porque o que acontece? Os pais pegam as crianças, colocam na escola. Ela não sabe nem o que ela vai fazer, né? Esse dia chegou uma mãe dizendo que, nossa, mas a minha filha não quis colocar o uniforme de frio da escola, porque ela queria ir de saia, né? Mas eu perguntei para ela, mas você explicou para ela por que ela precisa usar, né? O de frio? O de frio, né? Porque assim, ela não sabe a diferença, né? O que para a gente é muito normal, eles não conhecem nada, então precisa ser explicado tudo para as crianças. Às vezes o que para nós está no automático, para eles você precisa detalhar. Nós Tem que ter paciência, né? Sim, nós vivemos a maioria do tempo no automático. Só que para que isso vire automático, eu preciso ensinar, né? Aprender, né? Exato. E a gente que vai fazer com que eles aprendam, né? Nós, quem cuida dessa criança, quem olha essa criança, sim, né? Sim, é isso, é isso. Bom, gente, vocês viram que é paciência e persistência e calma, conversa, que tudo vai fluir, que tudo vai dar certo, né? Adorei, obrigada, viu, por ter vindo ao programa. E ó, agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Toma sua água, porque no próximo bloco eu vou inspirar vocês. Às vezes você sente... Hoje eu vim para cá pensando, qual que é a minha... O que eu vim fazer nessa vida, né? Você tem que prestar atenção. Qual o seu propósito nessa vida? Você sai para trabalhar, vai no automático? O que você faz da sua vida? Qual o legado que você vai deixar? O que você pode fazer de diferente? E olha, a próxima entrevista, nós vamos para um intervalo rápido, vai te falar justamente isso. E de repente, se tocar o seu coração aí, a sua diferença pode ser em ajudar, em divulgar, em estar lá, não sei. Mas eu quero que toque o seu coração para que você faça a diferença no mundo, não simplesmente exista, né? Não pelo simples fato de existir. Que você aconteça aí onde você estiver, tá bom? Eu já volto com essa super entrevista para vocês. Bom.
Voltamos e eu falei para vocês de inspiração, né? Por isso, eu convidei o grupo voluntário Alegria que Contagia, que vocês viram aí nos meus stories no Instagram. Aliás, se você não segue, segue lá, tá? É o @claudialoia, porque lá tem dicas reais e que inspiram e coisas boas. E eles são parte dessas coisas boas aí que uniu várias influenciadoras e pessoas aqui do ABC em prol de conseguir que o Instagram deles chegasse ao maior número de pessoas, consequentemente, o trabalho deles. Mas, ó, vou parar de falar aqui, porque eu quero mostrar para vocês o Palhaço Jardim. Oi. Olha lá. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou começar a rir, gente, calma. Também temos a palhaça Amora. Amora, oi. E a palhaça Joaninha, que a louca aqui chamou de Moranguinho no começo, mas é Joaninha. Deixa eu dar boa noite para vocês. Bem-vindo. Agora, eu quero que o Palhaço Jardim conte um pouquinho do trabalho aí dessa equipe. O que vocês fazem? A gente brinca, né? Vocês estão para brincar. A gente faz bagunça lá. A gente cuida dos pacientes, mas ao mesmo tempo a gente está brincando, né? E pode brincar adulto? Pode brincar com adulto, com criança, pode brincar voluntário a partir dos 16 anos até os 85. Se ele conseguir levar a bengalinha dele, não tem problema. Não tem problema, pode vai ir lá, brincando brincar junto com os pacientes. Gente, olha que demais. Então, foi uma ideia que, na verdade, daqui a pouquinho eu vou continuar conversando. Eu posso fazer um merchan antes agora? Pode. O que é merchan? Merchan é assim, eu vou deixar a mulherada com vontade de comprar sapato. Se ela quiser também, elas vão querer ficar com vontade. Olha o sapato delas, gente. Vocês vão... Ó, tá muito bonito o sapato de vocês, mas vocês vão olhar agora os meus sapatos. Os meus não. O da Cise Calçados, e aí acho que vocês vão gostar mais ainda. Tá bom, deixa eu mostrar então, ó, vou deixar eles aqui, já já a gente vai contar como surgiu tudo isso, mas antes eu quero dar uma dica muito rápida para vocês, lá da Cise Calçados. Vou chamar as fotos para vocês na tela, olha que legal, gente, a Cise Calçados agora é parceira do ABC das Mães e exclusivo para vocês, 5% de desconto, tá bom? Exceto, claro, nas liquidações. A Cise fica ali na Rua Universal, em São Bernardo do Campo, e no mesmo endereço vocês encontram outlet, ponta de estoque. Além disso, lá na Cise, mulherada que tem pé grande, ó, até o número 41 tem lá tanto os calçados da moda, tênis, sapatos de festa, bolsas também e sapatos masculinos também vocês encontram lá na Cise com aquele precinho que a gente ama, com tradição, porque já está há mais de 30 anos no mercado e agora com desconto exclusivo para o ABC das Mães. Os recados foram dados, agora eu vou chamar a pessoa que vive dentro do palhaço. Agora eu quero apresentar essa turma para vocês que teve essa ideia maravilhosa e que está trazendo ainda mais alegria aqui para os hospitais da nossa região. Agora eu vou dar boa noite não para o Jardim, nem para a Amora e nem para a Joaninha. Eu vou dar boa noite para o Anderson. Olá, boa noite. Boa noite para a Josiane. Boa noite. Claro. Eles que são os fundadores, né, aí da Alegria que Contagia. E a primeira voluntária, dona Flávia Bertolucci. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindos todos vocês. Agora sim, gente, porque eu tava conversando com os palhacinhos antes, eu fiquei com medo deles começarem a brincar muito comigo, eu me perder na entrevista. Mas eu vou pedir então para vocês contarem como que surgiu o Alegria que Contagia, o trabalho de vocês, onde vocês estão. Eu quero saber tudo, como a gente pode ajudar, enfim, tudo. Quem começa? Então, eu vou contar um pouquinho sobre como surgiu a Alegria, né? Tá. Na verdade, o Anderson e eu, nós já fazíamos parte de outros grupos aqui da região, né? Trabalhamos algum tempo juntos. E aí depois eu saí deste grupo, um ano depois ele saiu e em conversa nós falamos, vamos montar um grupo, porque sempre foi a nossa paixão, a gente ama fazer esse trabalho. E aí eu, num dia em frente de casa, assim, na calçada, eu falei assim, vamos montar o nosso grupo. Aí ele, fechado, vamos fazer isso assim. E aí a gente começou a criar já o nome, a gente não tinha hospital, a gente não tinha nenhum voluntário, éramos só nós dois. Isso foi quando? Foi em fevereiro de 2018. Tá. E aí a gente começou a criar, aí eu falei assim, tem que ser alguma coisa assim que contagia mesmo, né? Então eu falei assim, a palavra contagiar não saía da minha mente, eu falei, tem que ter esse nome. E aí ele complementou, ele falou assim, vamos colocar assim, a alegria que contagia e vai ficar super bacana. E realmente tem tudo a ver com o que a gente faz. A gente quer chegar no hospital mesmo e fazer com que a alegria contagie mesmo todos aqueles que estão lá. E na maioria das vezes estão num momento bem difícil, né? Porque não é fácil, né? Não é mesmo. E aí depois fomos criando
o logo, camiseta, e eu falei, bem, agora a gente precisa de alguém, né? Só nós dois, dá para fazer, mas ainda não é o suficiente. E aí começamos com 3 voluntários, que já havia trabalhado com a gente em outros grupos, e convidamos. Aí então, o grupo partiu com 5 pessoas, né? Nós 2 e mais 3 voluntários. E aí começou toda a correria para fechar parceria com algum hospital, porque até então a gente não tinha nenhum, só tinha uma das instituições que a gente já prestava assessoria antes, e inclusive foi o nosso primeiro evento, foi nessa instituição que assiste pessoas com câncer, né? Então foi a partir deste trabalho aí o Jardim, eu e ele, na verdade, eu e o Anderson, né? A gente acaba se acostumando com o nome e a gente só chama essa conversa assim. E aí ele começou com como ele tinha uma flexibilidade maior de tempo, e aí ele começou a correr atrás dos hospitais. Foi aí que a gente fechou o nosso primeiro hospital, que é o Cristóvão da Gama, aqui em Santo André. Do Grupo Lefort. Do Grupo Lefort. E vocês estão lá, como funciona? Vocês vão toda semana? Em quais áreas? Como é que é? Nós vamos a cada 15 dias, alternando entre sábados e domingo, no Grupo Lefort, aqui na Vila Assunção. E a gente faz também o Hospital IGESP, que é do Grupo Transmontano. Então, a gente, num próprio final de semana, a gente faz sábado um e domingo no outro, o hospital. A gente faz a ala adulta e infantil no Cristóvão da Gama. E o IGESP, ele não tem ala infantil e a gente faz somente para adultos. E geralmente, às vezes, os adultos ficam mais esquecidos. Eu não sei se vocês observam isso nos hospitais, mas às vezes que eu tive algum ente querido internado, eu já vi muitos adultos que não recebiam visitas. Sim, né? é comum. É muito comum isso. É muito comum isso. E aí é o momento de vocês levarem ainda mais alegria e carinho, né? Porque às vezes a pessoa não recebe ninguém. É até legal, cada um tem uma afinidade maior, né? Eu tenho uma facilidade com criança, eu adoro criança, né? E aí, quando eu estou na pediatria, é uma festa mesmo. Eu consigo chamar as crianças, às vezes estão no quarto, estão deitadinhas, e quando vê que tem palhaço no corredor, um dos hospitais oferece uma brinquedoteca, a gente consegue tirar a criançada da cama e brincar com a gente lá. A gente visita todos os quartos, mas depois a gente consegue levar. E ele tem uma facilidade com o adulto. Sim. Então é engraçado isso, porque cada voluntário vai criando assim uma afinidade, um jeito melhor para trabalhar com esse tipo de pessoa e com essa faixa etária. E ele desenvolve super bem também com os adultos. E aí a gente consegue também atender as aulas dos adultos tem recepções, né, de idosos que chegam e falam assim: nossa, você veio me visitar, é a primeira reação, e é sensacional. Isso é tão gratificante, né? Demais. Tão gostoso. Agora, vocês já se conheciam, então, antes? E vocês já trabalhavam já com arte? O que vocês faziam antes aí de se envolver, de virarem palhaços, né? Eu sempre fui da área de gestão de atendimento ao cliente, então eu amo trabalhar com pessoas. O público você já público em geral, Tá. né? Ela já trabalhava com festa infantil e também na área administrativa. E daí ela tem uma experiência maior com criança também, porque ela já trabalhou com eventos. Sempre fui escultora de balões em festas. Entendi, e aí já estava amarradinha ali. E eu sempre fui o palhaço da família, então eu tenho uma facilidade muito grande para trabalhar com adulto, porque a gente consegue brincar e fazer ele sorrir de uma outra forma, né, para tirar a dor naquele momento. Né, para fazer esquecer um pouco. Esquecer, na verdade, tirar a gente não consegue, né? Mas ameniza um pouquinho. Ameniza um pouquinho. É provado cientificamente, tá, com outros grupos. O nosso grupo espelho é o Doutores da Alegria, que tem mais de 30 anos. Sim. E o Pat Adams também, né, que trouxe esse trabalho pro mundo mesmo de hospitais. Agora, me contem um pouquinho, eu já quero conversar com a sua primeira voluntária, porque eu sei que nós abrimos as inscrições, né? Vocês abriram as inscrições aí, que se encerraram no dia 10. As inscrições para você ser voluntário e poder levar um pouquinho dessa alegria que contagia aí para as pessoas que estão precisando. E hoje em dia, em quantos vocês são? Como funciona esse trabalho voluntário? Qualquer um pode fazer. Já faz uma seleção aqui, um RH da alegria que contagia. O que acontece? Hoje nós somos 26 voluntários ativos, tá? Que vão e frequentam. A gente pede uma assiduidade de uma vez por mês, a disponibilidade de estar uma vez por mês. Nós temos essas regras, essas condutas, porque é um trabalho, né? Ele não vai receber
financeiramente, mas ele vai receber amor, carinho e tem que ter um compromisso, né? Claro. Para zelar o nome do hospital, zelar o nome do grupo e para a gente edificar e sempre manter esse grupo ativo. Hoje a gente tem inscrição aberta, né? Tinha inscrição aberta do dia 20 de janeiro até dia 10. A gente fechou um pouquinho antes, porque a gente tinha divulgado com você lá no Instagram até 20 de fevereiro, porque teve muita inscrição. Olha que legal, muita inscrição Foi mesmo. muito rápido. E a gente falou, vamos fechar as portas para que a gente consiga focar com qualidade e direcionamento da capacitação, porque a gente cuida da capacitação também. Então, quais são os requisitos? Ter de 16 a 85 anos, a gente brinca os 85, mas tem voluntários de 60, 70, acaba tendo, a gente conhece. E a gente faz uma inserção no Instagram, eles conversam com a gente no Instagram. Após isto, a gente tem uma comunicação via WhatsApp e a gente já mostra para eles que tem um treinamento. A gente aponta uma data, ele escolhe entre duas datas, que é no final de semana, vai ser em março agora, 21 e 22. Então ele escolhe ou 21 e 22, ele fica 9 horas com a gente, em uma capacitação. Um dia inteiro, um dia curso inteiro, mesmo, um dia inteiro um workshop. Um workshop, bem isso mesmo. Falar bonito, um workshop. Um workshop. Daí depois disso, o candidato, porque ele não é voluntário ainda, o candidato ele passa por 2 meses conosco, né, com os mais experientes, né, por visitas guiadas. Ou seja, a gente vai ensinar, capacitar. Então depende muito do candidato de ter a disponibilidade, o comprometimento, então depende muito dele. Acaba tendo autoexclusão? Acaba. Porque, por exemplo, a gente tem mais de 100 inscritos. Desses 100 inscritos, se ele falta no treinamento, ele é excluso, né? E assim sucessivamente. Ele mesmo, ele é responsável pela sua candidatura. Ele vai se tornar voluntário com a responsabilidade dele e nós capacitamos eles. Através de oficinas, através de ensinos que a gente coloca ele dentro do mundo clown, que a gente chama, do mundo palhaço, que é levar a alegria através da humanização na figura do palhaço. Então, ele tendo esse comprometimento, qualquer um consegue ser palhaço? Quem não tem medo de palhaço, né? Porque tem gente que tem medo de palhaço. Tem gente que tem, verdade. Muita gente fala assim, Anderson, quando eu apresento o trabalho mesmo, no meu trabalho, no meu convívio pessoal, ela também, a Flávia também, o pessoal fala assim, mas eu sou chorona, eu vou chorar, né? Mas é assim, sempre vai ter um palhaço para erguê-lo, para não deixar ele chorar, não deixar acontecer. Por exemplo, ele não ter aquela expectativa se faz correto ou não, então a gente vai capacitá-lo. Então, depende se ele tiver vontade de ajudar o próximo, né? Se ele quer ser voluntário e receber o amor em troca. Gente, é você colocar prioridade na Sim, sua vida, né? muito. Se você coloca como prioridade, você vai conseguir estar no treinamento. Com certeza. São todas prioridades na sua vida. Se de repente, no momento, não for a sua prioridade, ok também, mas aí existem outras formas da gente ajudar? Sim, existe a forma de divulgar a gente no Instagram, no Facebook, para que a gente seja reconhecido e que venham patrocínios, que venham novas instituições, né? Hoje a gente tem 3 instituições. Que é o Cristóvão. Que é o Cristóvão da Gama, a gente tem o IGESP do Grupo Transmontano, a gente tem mais 2 instituições oncológicas e mais uma instituição que cuida de comunidades carentes. Eles cuidam de 400 famílias e nessas instituições que não são os hospitais, nós fazemos trabalhos esporádicos, ou seja, eventos, festa junina, carnaval, Dia das Mães, até a festa de Natal deles. Deixa eu te perguntar uma dúvida. Nos hospitais públicos, por exemplo, existe esse tipo de trabalho? Como que é a entrada de vocês nos hospitais públicos? Sim, existe. Tá? Nos outros grupos que a gente trabalhou em hospitais públicos, tá? Municipais e estaduais. Existe uma burocracia muito grande, a facilidade é maior na área particular, então a gente tem que conhecer a parte de assistência social ou alguém que direcione a gente até lá. Vocês que estão assistindo, né, que se for... Olha, ano de eleição. Ano de eleição. Né? A gente está captando hospitais públicos, no entanto que a gente vai inflar, concorda? Porque a gente tem 26 hoje, pode ter um número maior, né? Não vamos trabalhar com números agora, mas pode ter um número maior, a gente precisa de mais hospitais. Né? A gente faz a cada 15 dias, por que não fazer todo o final de semana um trabalho dentro do hospital? E agora, com tantas pessoas se inscrevendo, que essas pessoas, né, possam colocar como prioridade se desenvolver nesse trabalho, eu vou aproveitar aqui, tanta gente pede tanta coisa em ano de eleição, presta atenção nisso, porque eu acho que faz parte do tratamento, levar um pouco de esperança, um sorriso, porque muito da cura está aqui.
né? Sim, com certeza. Muito da vontade de viver e de sair daquele estado, tá aqui na cabeça. Com certeza. Né? Acho que você levando um pouco de alegria para esse coração, um pouco mais de vontade de viver, a recuperação é ainda mais rápida e tudo vai gerar melhor. Né? Sim. Tanto para o governo, que essa pessoa vai, graças a Deus, conseguir sair de lá e viver Sim. sua vida na sua A casa. realidade é diferente, né? O impacto é diferente tanto para a gente, né? E tanto para o hospital. A realidade é bem diferente. Hoje a gente trabalha com instituições particulares, né? Com exceções às instituições que a gente comentou agora dos eventos, Sim. que elas são mantidas por organizações institucionais, são ONGs, mas os hospitais são particulares. Então, o efeito é diferente, a sensibilidade que é tocada é diferente. Olha, gente, eu queria muito vê-los nos hospitais Públicos, né? Aqui em São Caetano, em Santo André, em Piraporinha, lá Diadema. São as pessoas mais carentes que, de repente, mais precisam desse carinho, porque vocês levam carinho, né? Alegria. Nós já tivemos, né, experiências em hospitais públicos e realmente você sente a necessidade. As pessoas, muitas delas estão lá e não recebem as visitas frequentes de parentes e tudo mais. E quando a gente visita nos hospitais públicos, a gente diz isso no grupo que a gente participava antes. A minha primeira experiência como doutora palhaça foi no hospital público. Foi um momento que marcou muito a minha vida e toda vez, se alguém pergunta, Amora, qual que é o seu momento mais difícil? Foi aquele. Porque são pacientes bem carentes e recebem a gente de forma, assim, extraordinária. E aquela carência afetiva também. Isso que a gente tá, o retorno é sensacional. Eu chego em casa, assim, depois eu fico 1 hora deitada, assim, no sofá e meditando tudo o que aconteceu. E aí eu percebo que tudo que a gente levou veio em dobro para mim naquele dia. Então, é realmente sensacional. Mesmo, não só naquele dia, né? Para a vida toda, né? Exato. Agora, deixa eu falar com você aqui, que é a Flávia, que é a primeira voluntária, e você que vivencia tudo isso. Como que foi a sua entrega? E você colocou como prioridade, por isso que você conseguiu, né? Você não nasceu palhaça, você não nasceu a Joaninha. Não Me nasci. conta um pouquinho só da sua história. Eu não nasci, eu sou assistente social, trabalho no Hospital IGESP. E eu sempre quis me doar de alguma forma. Então, o meu trabalho exige muita disciplina, equilíbrio emocional. E dentro disso, o trabalho voluntário é onde eu consigo, é a minha válvula de escape. Então, eu trabalho no hospital durante a semana e no sábado, no domingo, eu sou a doutora Joaninha. Então, eu tenho aquela vivência, aquele olhar muito diferente, como doutora Joaninha e como assistente social, a Flávia. Olha que legal. E ela tá falando que ela tá toda emocionada. Eu fico, porque quando eu comecei no grupo, acho que a primeira coisa que eu falei para eles, eu gostaria e eu quero, na verdade, levar vocês para o hospital. E nós conseguimos. Foi ela que nos ajudou. Prioridades, gente. Eu tava falando de prioridades. Para levar para o IGESP. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver como que acontece, mais ou menos. A gente fica aqui imaginando, gente, eles chegam lá, do lado da cama, faz o quê, né? O que eles fazem com a pessoa? Então, faz de conta que eu estou no hospital agora. Eu vou chamar, então, o jardineiro, que é o Jardim. Sim. E vou chamar a Amora. E também vou chamar a Joaninha. Pra gente ver como funciona essa turma toda chegando no hospital. Já vamos ficar todo mundo em pé? Vamos. Pra ver? Porque eu quero ver, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. A gente tá com fio, a gente tá microfonado, mas a gente vai fazer do mesmo jeito que eu quero ver o que esse doutor é capaz. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu posso entrar? Pode. Mas todo mundo junto ou um de cada vez só? Todo mundo junto. Todo mundo junto, vem. Prefiro todo mundo Entrar junto. aqui, porque é muito apertado. Peraí, só um pouquinho. A gente consegue sim, ó. Conseguimos. É que ajudou, né? Ajudou, Tá. a barriga é um pouco grande. Pode ser para dentro. Isso. Agora você pode... Muito bem. Eu vou examinar. Qual que é Ele o vai nome? me examinar. Qual que é o seu nome? É Cláudia. E ele ficou sem microfone, mas espera aí, ó. Eu vou pegar o microfone dele aqui, vem pra cá. Vamos Eu vou lá. prender, vai fazer barulho, gente, aí. Tá, Mas eu vou desculpa, prender o gente. microfone dele, ó. Eu sou meio atrapalhadinho. Eu sou essa pessoa que cuida do microfone, produção. Você é, né? Deixa eu ir pro lado de lá, que eu tô Isso. com o microfone. Peraí, que você tá na frente, fica Tá aqui. com o Isso. microfone, isso. Então eu vou E fazer aí? o seguinte, eu vou examinar você, posso? Pode. Cláudia, né? Isso. Claudete. Não, Cláudia. Ah, Claudete Claudete é Ione. outra. Não tem a Claudete, a Ione que Não. apresentava a TV? Não, essa é Ah, da eu minha pensei mãe. que era da minha mãe também. Da sua mãe É. também. Então eu vou examinar primeiro o seu coração, tá? É Tá. aqui, né, doutora Amora? Tá certinho. Aqui, né? Então,
Ixi. Aí? Você anda escutando pra vir pra cá? Ai. Sertanejo, né? E aí, Rock. Não, sertanejo. Sertanejo. Onde Tá tu che- acha Não é que aí? não, não. Onde que é? Mostra onde é o coração. Mostra. Coração aqui no meio. Ah, dá licença. Você não é sabe de aqui, nada, ó, é aqui o ó. coração Ela dela. falou que é aqui. É aqui? É aí. É É aí, aí? né? Eu não aqui sei. mesmo. Ela apontou Ela aí, falou né? que era, né? Era. Tá batendo legal, tá viva. Tá Foi muitas emoções, ela passou viva? hoje. Tá viva, tá batendo. Eu passei muitas. Muitas emoções. Mede, Eu vou a gente medir. mede A gente pressão. mede a pressão, né? O pessoal fala de aferir a pressão, não tem nada a ver esse negócio. É medir pressão É medir, mesmo. medir. É medir, não é, Tá. doutora Sônia? A senhora me ajuda? E por que ela tem um ferro, gente? É que a gente espera vai que, te espera que a gente mostrar. vai te mostrar. Ah, tá. Espera. Ou você A quer ver louca. o ferro agora? Não, vamos medir a pressão. Vamos medir. Pode pra O que eu faço? Ó, não precisa, não é assim, é moderno. A gente foi formado em Massachusetts, né? Massa o quê? Massachusetts, né? Massachusetts. Massachusetts. E nós somos besteurologistas, eu sou besteurologista, ela é besteurologista e essa aqui é pediatra, né? A doutora Flávia, Tá. Joaninha, ela é pediatra, por quê? Ela cuida dos pés. Eu cuido dos pés. E a gente cuida Ah, das o pediatra besteiras. cuida dos pés. Mas é verdade, você tem Gente, depois filhos, não vocês é? explicam. Isso. É, Maitê, Biel, depois a mamãe explica isso. Isso mesmo. Agora eu vou Tá. medir a sua pressão, vou medir mesmo, tá? Ah, ele Você mede a segura o olho. pressão. É, medir a pressão, A né? gente mede Olhar. porque Coisa assim, assim é mais é mais eficaz fácil, o negócio. eficiente. E as né? crianças deixam você medir a pressão assim? A gente faz mais com o adulto, né? Ou a gente faz com os pais nessas esquetes. Ah. Como você é adulta, né? Não é criança. Eu sou adolescente. É adolescente, então adolescente já é quase cara de adulta, né? adolescente. Então deixa eu medir aqui, medir aqui, medir aqui, Medir medir. assim. Anota, por favor, aí, 12 por 8. Tá ótimo. De bebê, né? De criança. Perfeito. Hã? 12 por 8. 12 por 8 é... De gente jovem, É todo de mundo adolescente. é 12 por 8. Muito esse jovem doutor ela, é mede. muito jovem. É Tá. todo mundo é 12 por 8, né? A gente tem na cabeça que é 12 por 8, falam que é bom 12 por 8. Então a Não gente sei se continuando. Vamos mostrar essa função aqui? Né? Vamos mostrar o ferro, gente, que eles vêm com Você ferro tá de bem? passar. Eu tô bem. Tá bem mesmo? Eu Tá tô. passando bem? Ah, eu tô passando Ou tá bem. passando mal? Ai. A gente vai descobrir. A Vamos pessoa descobrir que tá agora. no Por médico, favor, ela tá Cláudia. passando mal. Mal, Segura mas ele, vamos vem ver cá, se você tá doutora. passando mal, Vem né? cá, doutora. Vê se você Vamos tá ver. passando bem, ó. Tá agudando, Tá passando né? bem, mais ou nossa. menos, Tô tá mais passando ou bem? Tá menos. passando bem mesmo, olha. Tá. Ela falou que tava bem, né? A gente queria saber se ela tava Tá passando bem ou ótimo. passando mal. Agora entendi. Tá passando bem, entendi. É isso, é. Então, pra você saber se uma pessoa tá passando bem, é só você ter um ferro desse em casa e E pedir passar. pra ela passar, né? Olha só. É, mais fácil, não precisa, né? E aí, perguntar, sabe o tá que, que eu passando bem. acho? É jardim, né? Jardim. Que eu acho que todo Aqui, mundo, ó, quando jardim, você ó, chega com esse ferro, começa a passar bem. Sim, eu também acho. Isso é verdade. Porque a gente Não é? eleva a alegria, a gente contagia a alegria. Ai, gente, não é legal? Aqui foi uma pequena amostra das presepadas que eles Ai, fazem com a as gente faz pessoas. muita né? coisa. A forma de medir a pressão, de tá passando bem, tá passando mal. Tira o riso. Tirou o meu aqui, tenho certeza que tirou Sim. o seu aí. E tira de quem tá lá. Às vezes, jururu, com algo se sentindo meio mal e já melhora um pouquinho. Mas você não tá mal, não, porque a gente viu que Eu você tá passei bem, tá bem, passando então, bem, né? tá passando Tá bem. ótimo. Parabéns. Amei, gente. Agora vocês Obrigado. fiquem aqui para encerrar o programa Vamos sim, comigo. ó. vamos sim. Fica aqui do meu ladinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, você falou que ia abrir, né? Ah, sim, E a aí, gente tem quem uma viu? surpresa. Conta a surpresa. Vocês que ABC estão das Mães, ó. assistindo agora o ABC das Mães, vai ter que entrar lá no nosso Instagram, né, que falha? Instagram. Ah, Instagram, é porque Instagram. é o né? É que não tem. É, Instagram. Ensina Insta- direito, Instagram. fala direito, Vocês vão entrar lá no Instagram e vocês vão fazer o quê? Escrever assim: estava assistindo o ABC das Mães. Eu quero me inscrever porque você falou que pode se inscrever. Sim, vocês que estão assistindo o ABC das Mães, vocês vão lá, se inscrevem. A gente vai abrir uma oportunidade só para quem está assistindo, tá? Que é agora, dessa quinta-feira, que vocês estão assistindo o programa, até o sábado, dia 15. Tá bom? Então aproveita, se você quiser fazer a diferença na vida de uma pessoa, levar alegria para sua vida, se contagiar com essa alegria, aproveita, faça parte. Se não puder fazer parte, Cláudia, não consigo, não tô com tempo, vai lá no Instagram deles, um Instagram qualquer mesmo, Acho que apareceu aí embaixo pra gente Apareceu? espalhar. É. Aparece aqui de novo, ó. Aparece. Pra gente, eles vão colocar aqui pra Vai gente. aparecer. E alegria.que-contagia. lá no Tudo Instagram, junto é. depois, no Instagram, como ele no diz. Instagram, é isso mesmo. Tá bom? Compartilhem o trabalho dele. E prefeituras, presta atenção aqui, presta atenção. Governo, né? Leva eles. Prefeituras, Leva governos, nós. né? Não tem é? que levar a gente, porque... Esse ano é ano de votinho, a É. gente vai lá. Sim. Né? O que é voto? Que é? Depois eu te conto. Essa parte não é legal a gente falar, não. Político, não entendo. Não, deixa pra lá, deixa eles passando bem. É, vou passar bem, estão passando bem. Tá ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui o programa. Vou encerrar aqui com, acho que o coração um pouco mais contagiado de alegria essa semana. Que a gente leve essa alegria aí pro decorrer de toda a semana.
Lembrando, hein? Não esquece de compartilhar e curtir lá a página deles, porque é um trabalho sério, um trabalho bacana, que merece ser divulgado. Um beijo, até a próxima semana. Beijo. E passem bem. É isso aí. Não tem que passar bem? Tem que passar.